Nós estamos, no estudo do fruto do Espírito, um fruto com 9 gomos, e nós estamos cada terça-feira, se alimentando de um gominho. Amém, Jesus? Dessa fruta, porém é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, e hoje nós estaremos vendo fidelidade. Amém, Jesus? Obrigado. Amém? Fidelidade. Aleluia. Bem, eu sempre estou batendo essa tecla para os irmãos não misturarem as questões. Nós estamos falando de um fruto espiritual. A fidelidade aqui é uma fidelidade espiritual. Amém? Todos os assuntos que nós estamos tratando aqui é de uma maneira espiritual. Amém? Vamos então para a nossa leitura, para que possamos entender que o Espírito Santo, que o próprio Senhor Deus, dando essa revelação a Paulo, quis dizer sobre essa fidelidade espiritual. Amém? Pode colocar no texto já, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A fidelidade. Preste atenção, tá, irmão, nessa leitura que é importante. São 10 páginas aqui, rapidinho a gente já destrincha isso daqui. Mas é importante você dar atenção, porque desse jeito você guarda. Amém? No nome de Jesus. Pois bem, então hoje o fruto que nós estamos a estudar é o fruto chamado fidelidade. Uma fidelidade espiritual. Vamos lá. A fidelidade é um atributo que reflete a natureza de Deus em nós. Ela envolve ser leal. Presta bem atenção, ela envolve ser leal, confiável e cumprir nossos compromissos. A fidelidade nos conduz a permanecer firmes em nossas devoções a Deus e a honrar nossos relacionamentos com integridade, tá? Então, fidelidade, muitas vezes quando nós falamos em fidelidade na igreja, a pessoa logo já pensa no dízimo, logo já pensa na oferta, E o pastor vai falar de dízimo, e o pastor vai falar de oferta. Não, fidelidade não é só isso. Faz parte, mas não é só isso. A fidelidade é você ser uma pessoa leal. O que é uma pessoa leal? É uma pessoa que eu posso confiar em você a todo momento. Você é leal, você é uma pessoa que veste a camisa, enfim, que ajuda, que batalha, está sempre à disposição. Uma pessoa leal. Confiável. Uma pessoa confiável. Você pode conversar, você pode se abrir, Poxa, no momento que você está com um problema, você já lembra daquele aquele irmão lá, é confiável, acho que eu vou pedir orientação para ele, então, E cumprir nossos compromissos, tá? Então, fidelidade é cumprir os compromissos também. Você compra lá em 10 vezes na Casa Bahia, paga uma, não quer pagar o resto, isso é infidelidade, irmãos. Amém, Jesus? Você tem que honrar seus compromissos. Tem conta para pagar, tem que pagar. O boleto chega, você olha para o boleto, nossa, gastei 5 mil no cartão de crédito, meu Deus, não dá vontade de pagar, mas tem que pagar. Você gastou, Você usou aquele dinheiro, você tem que pagar. Isso também é fidelidade. Amém? Olha o que diz, vamos lá, continuando. Naturalmente, nossa conclusão, quando lemos fruto, é nos lembrar das diversas árvores que existem em nosso mundo e o fruto que cada um produz. Nunca é para alimentar próprio da árvore, que é o gera, mas sempre para ser colhido por qualquer pessoa que passar pela árvore e quiser assim saciar sua fome ou vontade de comer daquele fruto. Olha que coisa interessante, que reflexão legal. Amém? A árvore não se alimenta do seu próprio fruto, mas ela dá o fruto para que você se alimente dela. A pessoa, aleluia, que é fiel,
né? A pessoa que tem a fidelidade, ela é assim. Ela faz as coisas, muitas das vezes, não para benefício próprio, mas para beneficiar outras pessoas. Amém, Jesus? Quando amamos, nós nos alegramos, temos paz, somos pacientes, expressamos gentileza e bondade. Tudo tem por objetivo transbordar para o próximo, trazendo sabor, aromas e beleza para pessoas que muitas das vezes ainda estão vivendo debaixo do jugo do pecado. Como que nós vamos fazer a diferença na vida de outra pessoa se nós não formos exemplos para ela? Entenda, você só vai mudar a vida de alguém quando alguém olhar você como exemplo. Então a nossa caminhada nessa terra, a nossa jornada neste mundo, é tentar ser o melhor exemplo possível para as pessoas que estão do nosso lado. Amém? Atualmente na sociedade de valores líquidos, por que valores líquidos? Porque esse é o teorema do copo d'água. Amém? O copo de água aqui, ó. A água, ela pega qualquer, ela toma qualquer espaço. Amém? Então aqui, o copo, a água, ela ficou igual o copo. Se eu colocar a água numa garrafa, ela vai ficar igual a garrafa. O que ele está dizendo aqui, o escritor, né? Falando aí desse valores líquidos. É os valores que se enquadram em qualquer situação. Então a pessoa está lá no mundo, ela fica igual ao mundo. Ela vem para a igreja, ela fica igual à igreja. Volta para o mundo, fica igual ao mundo. Amém, Jesus? Nós não podemos ser assim, tá? Sem valores líquidos em que vivemos. Ser fiel ao agir em fidelidade é sinônimo de ser bobo. Afinal, diz o velho ditado popular: o mundo é dos espertos. Amém? Então aí nós estamos vendo a inversão de valores, né, irmãos? A relatividade da verdade. É o que nós já estamos vivendo a todo vapor. Se para ganhar for necessário quebrar a confiança de alguém, isso não deve ser uma preocupação. O mais importante é que a lógica maldosa seja obedecida. Não importa os meios. O que importa é que o resultado seja alcançado. Sabe aquele negócio a todo custo? Né? Tem que acontecer, não importa como, mas tem que acontecer, quer levar vantagem. Então é isso, esse é o pensamento do mundão. Há uma frase atribuída ao grande reformador João Calvino, que diz: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Tá vendo? Calvino, um dos reformadores, né? Da reforma protestante que aconteceu há 500 anos atrás. Amém, Jesus? E ela expressa muito bem como é nossa natureza caída em Adão e Eva. Totalmente desprovida do bem. A humanidade só conhece o bem porque Deus também se revelou e se fez conhecido. A nossa referência do que significa ser fiel, leal, honesto, verdadeiro, digno de confiança, mesmo que você não seja um cristão, vem de Deus. E essa é a grande realidade. Todos aqueles comportamentos bons, todas aquelas atitudes boas que você começou a fazer depois que conheceu Jesus, é por causa de Jesus, não é por causa de você. Amém? Porque infelizmente a nossa natureza é caída. Infelizmente o mal, ele habita dentro de nós. Só conseguimos mudar essa situação, frear essa situação a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo entrar. Amém? Glória a Deus. Somente Deus pode ser fiel de forma íntegra, imutável e inabalável. Por isso é dito que ainda que sejamos infiéis,
ele permanece fiel. Amém? 2 Timóteo, vamos ler isso aqui depois. Porque Deus não pode ser incoerente com o que ele mesmo estabeleceu por suas palavras. Ou seja, seus atos não contradizem suas palavras. Deus se autorresponsabiliza e se autocompromete a cumprir tudo o que prometeu, inclusive as consequências que virão sobre aqueles que descumprirem seus preceitos e se colocarem contra ele. Assim, somente o Senhor pode definir o que é bom e o mal, estabelecendo leis que nos orientarão a seguir o que é justo e verdadeiro, nos afastando do mal. Amém? Então, só existe uma maneira de você definir entre o bem e o mal, certo e errado, justo e injusto: a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela, de uma maneira, queira as pessoas crendo nela ou não crendo nela, a palavra de Deus, ela norteia a nossa sociedade. Porque é através do que está escrito aqui, muitas nações, países, fizeram a sua carta magna, a sua constituição, baseado no que é certo e no que é errado. A nossa Constituição brasileira, ela é constituída pela lei romana. E a lei romana foi tirada da onde? Da palavra do Senhor. Amém, Jesus? A forma de julgar, os 3 poderes que nós temos hoje, né? STF, Congresso e Senado. Então, tudo isso vem da onde? Da palavra do Senhor. Amém, Jesus? É claro que esse mundo que nós vivemos hoje aqui, tá? Comércio, tudo que você vê, escola, tudo que você vê só começou a acontecer, sabe quando? Há 500 anos atrás, na Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante aconteceu, o mundo se transformou. Porque até então o mundo era caótico, não havia nada, era tudo à base de troca, enfim. Mas quando a Reforma Protestante aconteceu, ela mudou a maneira de pensar e trouxe esse equilíbrio na sociedade que era para ter, né? Mas infelizmente nós estamos vendo aí as situações aí, tá bom? Portanto, na fidelidade de Deus que encontramos descanso, porque sabemos por quem Ele é e pelo o que Ele faz, que podemos confiar nele, sem reservas. Não importam as circunstâncias, como também trememos em santo temor, por saber que, por sua fidelidade, executará sua justiça contra aqueles que se opõem a ele. Essa é uma grande realidade. Amém, Jesus? A fidelidade de Deus, ela é tão perfeita, porque a fidelidade de Deus, ela não esconde o pecado. A fidelidade de Deus, aleluia, não vai fazer exceção de pessoas. Amém? A fidelidade de Deus vai mostrar quem cada um é e vai ser julgado por isso. Amém, Jesus? Vamos lá. A fidelidade é um dos aspectos do fruto do Espírito, porque não podemos produzi-la de nós mesmos. Então a fidelidade, quando você é fiel, né? É fiel à sua igreja, é fiel ao seu pastor, é fiel a Deus, é fiel à sua esposa, é fiel às suas contas, amém? É fiel aos seus amigos. Isso não vem de você, isso vem de Deus. Amém, Jesus? Porque é algo espiritual. Aleluia. É algo espiritual. Portanto, dadas as nossas limitações e inclinações do coração, nossa fidelidade não é perfeita, mas com a cooperação do Espírito, podemos refleti-la, de forma que sejamos testemunhas da fidelidade de Deus a toda e qualquer pessoa, sem distinção,
ainda que tais frutos de fidelidade sejam possivelmente desprezados e destruídos por aqueles que desfrutam deles. Buscamos permanecer fiéis, porque Deus é fiel a nós. Lindo, né, irmão? Aleluia. Vamos lá. Produzimos fidelidade pelo Espírito. Quando dedicamos ao Senhor as partes mais importantes e mais excelente de nossa vida, como fez Abel. Quando andamos nos passos do Mestre, caminhando em sua presença todo dia, como fez Enoque, quando atendemos ao seu chamado, a obedecer, sem nos preocupar com o resultado, como foi com Abraão, quando somos honestos em nossos trabalhos e trabalhando com diligência aos nossos empregadores, preferindo sofrer pela verdade do que se deleitar no engano, assim como fez José quando esteve no Egito. Então, exemplos nós temos vários na Bíblia de homens que foram fiéis, que usaram o fruto do Espírito chamado fidelidade. Amém, Jesus? Também produzimos fidelidade quando nos dedicamos no trabalho ao Senhor, quando o seguimos em seus termos, procurando discipular nossos irmãos e deixarmos ser discipulados por Ele, de forma que possamos contribuir no florescimento dos dons na igreja e exercer o cuidado do corpo de Cristo, buscando servir em amor, considerando os interesses dos outros mais importantes do que nós mesmos, ou do que nós, né? Como nos ensinou o Salvador, livres de qualquer ciúme e ambição egoísta, assim como fez Moisés, quando liderava o povo de Israel. Amém, Jesus? O que atrapalha muito as nossas vidas é essa palavrinha pequenininha que é chamada ambição. Muitas das vezes, meu irmão, nós trocamos a fidelidade por Deus para tomarmos posse daquilo que Deus não preparou para nós. Muitas das vezes as pessoas invejam, muitas das vezes as pessoas querem para si o que não pode ter, e elas acabam fazendo o quê? Passando por cima de pessoas, acabam sendo injustas para poder adquirir alguma coisa que Deus não preparou para ela, né? Então isso a gente vê acontecendo diariamente na sociedade. A fidelidade, como aspecto do fruto do Espírito, está baseada no compromisso firme e duradouro com o que mais amamos, exigindo de nós dedicação e lealdade. Ser fiel é ter o coração inteiro voltado ao Senhor. Então, uma pessoa, né, que é fiel, aquela pessoa ela tem um coração voltado, a vida dela. Jesus está em primeiro lugar da sua vida. Isso é muito importante. Aleluia. Refletindo em nossas palavras e promessas a verdade para com Deus e com o próximo, não para sermos elogiados pelos outros, mas porque desejamos ser fiéis como Cristo é fiel. E que ao fim, ao retornarmos para casa, quando estivermos na presença do Pai, possamos ouvir sua doce voz, nos convidando a celebrar com Ele, dizendo: muito bem, meu servo bom e fiel. Mateus, aleluia, 25, 21. Amém, Jesus? Quem entendeu até aqui, diga amém.
Então, a fidelidade é um aspecto que vai além do dízimo e oferta. Dízimo e oferta faz parte. Mas não adianta dar dízimo e oferta e faltar com a verdade. Não adianta querer dar dízimo e oferta, né? E na hora que você pode, né, exercer o seu caráter, exercer a sua função de fidelidade, falhar nesse aspecto. Então nós precisamos e muito, tá? Entender que a fidelidade abrange toda a nossa vida e todas as nossas atitudes no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aos versículos. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Amém? Então, olha o exemplo de Deus. Nós temos que buscar, aleluia, andar no exemplo do Senhor. Aleluia. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele falará, ou acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso promete e deixa de cumprir? Deus é fiel. Amém, Jesus? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. O Senhor, porém, é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém? Deus é fiel. Vai guardar, se você for fiel, Ele vai guardar você. Amém, Jesus? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não precisamos viver no pecado. E se depois está sendo acusado pelo pecado, confesse. Fala com o Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém? Novamente, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade para 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. 1000 gerações, 1000 anos. Amém, Jesus? Isso dá a você, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Pode contar aí para você ver, irmão. Se cada um for durar 100 anos, vai para lá de neto. Amém, Jesus? Deus continua sendo fiel. Glória a Deus por isso, né? Por isso que eu falo para os irmãos. O que você está fazendo hoje, buscando a Deus, servindo a Deus, não se resulta só na tua vida. Isso vai ficar para gerações sua futura. Isso vai ficar para os seus netos, né? Enfim. Amém, Jesus? Último versículo, 2 Timóteo 2, 11 e 13. Estas palavras é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. É a nossa fidelidade a Deus. Aqui já é a nossa fidelidade para com Deus. Se ele nos fez viver de novo, com eles nós vamos até a morte, no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé para poder orar.